Sejam muito bem-vindos ao Decolando na Carreira. Eu sou a Thaís Rosa e aqui eu ajudo profissionais e líderes a acessarem posições mais estratégicas e melhor remuneradas. E hoje, para que a gente possa se impulsionar para esse lugar, a gente vai falar sobre algo que é extremamente relevante, que são relacionamentos. Como que a gente consegue construir relacionamentos que vão ajudar a gente a acessar esses novos níveis e novos graus. Eu aqui com o meu chazinho, vamos embora nessa para a gente poder falar sobre algo que muitas vezes a gente não percebe que é muito relevante. Mas antes de mais nada, vamos entender que relacionamento, como está dito aqui, é uma construção. Essa construção do relacionamento, ela precisa ser entendida como algo de longo prazo. Para que você acesse uma posição mais estratégica e melhor remunerada, a gente vai precisar entender que o grau operacional, ele foi até um certo lugar na tua vida, na tua carreira. Daqui para frente, para que realmente você tenha um impulsionamento, para que você acesse um grau muito maior, a gente precisa começar a fazer uma construção. E construção de quê, Thaís? Relacionamento. Essa palavra relacionamento, ela vai ser muito importante para que você acesse um novo nível e um novo grau. E quando a gente fala de relacionamento, é muito comum a gente ouvir falar de networking, da forma como você se relaciona com as pessoas, mas não é só sobre esse tipo de relacionamento que eu tô falando. Eu tô também te dando uma oportunidade de pensar nos relacionamentos que você já tem, nos relacionamentos que você já possui. E eu vou te falar que construir relacionamento é algo que pode parecer, né, que seja simples, mas é uma coisa que a gente vai construindo de longo prazo. É muito comum a gente viver hoje em dia o que a gente chama de relacionamentos mais rasos. E isso acaba impactando. Então, essa construção de relacionamento, ela leva tempo. Ela é igual, imagina, né? Quando a gente tá ali pra ter um relacionamento afetivo mesmo, né? Com o marido, com a esposa, ou encontrando uma pessoa para você se relacionar na sua vida, não é de uma hora para outra, tá? Em geral, a gente, por mais que assim, você tenha uma afinidade de uma hora para outra, você vai ter que fazer aquele namoro, aquela construção, conhecer a pessoa, entender. Então, tudo isso faz parte dessa construção que a gente vai falar para que você também, nas suas relações, no impacto da sua carreira, você entenda como que os seus relacionamentos vão afetar isso, né? Vão afetar para que você possa ser de fato, mais estratégico e acessar uma posição muito melhor remunerada. Então, todas as vezes que a gente fala dessa construção, eu quero que a gente pense nesse primeiro momento de que é algo que vai acontecer à medida que eu vou alimentando esses relacionamentos. Então, como tudo, a gente precisa cuidar para que isso gere frutos. O relacionamento, ele não vai ser diferente. E olha que interessante. Até aqui, o que te trouxe até aqui, às vezes você sozinho, ali na operação, fazendo, executando, às vezes assumindo muita responsabilidade, ok, funcionou. Só que daqui para frente, a única coisa que vai fazer com que você realmente acesse posições muito estratégicas, posições muito melhor remuneradas, é a forma como você se relaciona com as pessoas. Seja porque você vai começar a liderar melhor, seja porque você vai conseguir servir melhor as pessoas, seja porque você vai pensar melhor nos seus clientes, seja porque você vai pensar em formas de facilitar a vida das pessoas, seja porque você vai ser um solucionador de problemas para facilitar as situações, os processos, mas que vão garantir que as pessoas tenham essa facilidade. Então você observe que sempre daqui para frente, para que você acesse posições mais estratégicas, quando você olha para uma carreira mais estratégica, relacionamento vai ser muito importante para que você entenda qual que é o novo grau que você vai construir. Só que olha que interessante, aqui eu não trouxe só relacionamento, porque hoje, e com as redes sociais, então a gente tem ali o LinkedIn, a gente tem o próprio Instagram, que em determinado grau ele traz, a gente tem aqui, né, nessa rede social, no YouTube, a gente tem várias redes sociais que trazem pra gente uma conotação de relacionamento. Só que o que tem acontecido? Por conta disso, por conta de tantos estímulos, hoje a gente consegue se conectar com muitas pessoas. A gente acaba fazendo relacionamentos que não são fortes. São relacionamentos que se quebram, que se falham, que desconectam muito fácil. Então, esse relacionamento forte, a gente precisa também saber construir, porque é isso que vai tornar a gente uma pessoa que deixa uma marca positiva, que consegue contribuir verdadeiramente com as pessoas.
Porque se a gente fica ali, né? Imagina que a gente tem um iceberg e a gente fica aqui na superfície do relacionamento. Esses relacionamentos, eles se quebram com facilidade. A gente tem mais dificuldade de lidar e o que vai se perder com facilidade também vai te impedir de acessar uma posição em um grau mais estratégico, de acessar uma posição mais remunerada, porque daí você também não tem essa percepção de agregar valor. Então, tudo isso precisa ser considerado. Não é simplesmente da gente construir um relacionamento, ele precisa ter um grau determinado de força. E aí a gente também vai pensar, para cada pessoa, dependendo do nosso objetivo, do nosso nível de influência, ele vai ter uma determinada força de relacionamento. Vão ser pessoas que, ok, eu vou ter um grau de superficialidade, mas tem outras pessoas que eu preciso realmente construir uma força de relacionamento muito maior. Por quê? Porque assim eu vou conseguir agregar valor e essa pessoa também vai fazer com que eu acesse uma posição mais estratégica, melhor remunerada. Ela vai ser uma pessoa que vai me conectar com outras pessoas. Ela é uma pessoa-chave e eu sou uma pessoa-chave para ela. Então, quando a gente traz essa conexão, essa força de um relacionamento na tua carreira, precisa trazer também essa conotação de que ambas as partes e todas elas, né? Às vezes, quando a gente fala de relacionamento, não é só entre duas pessoas, mas às vezes entre um grupo de pessoas, precisa ser extremamente coerente. Então, a pessoa, ela consegue te ajudar e você também consegue ajudar. Então, isso vai construindo o que a gente chama de uma força de relacionamento. Isso é o que vai te dando tração para ter relacionamentos fortes. Começa a observar na tua carreira, começa a observar ao longo de toda a tua história, né? Toda a tua jornada de carreira, se você realmente tem relacionamentos fortes. E eu vou te dar um exemplo, eu lembro, muito interessante, porque ao longo da minha carreira, né, vocês sabem que aqui onde eu tô morando é a 8ª cidade. E isso que eu tô trazendo para vocês foi algo que eu precisei desenvolver muito na pele. Por quê? Porque eu morava em cidades assim, eu começava do zero relacionamentos. Então eu precisei começar do zero em muitas cidades, assim, quando eu não conhecia ninguém. E a partir dessa criação desses relacionamentos, que em geral eram provocados por conta do contexto do meu trabalho, porque eu ia me mudando de cidade a cidade para empresas novas, de lugares novos, e naturalmente eu conhecia novas pessoas. Só que olha que interessante, até hoje eu tenho pessoas que de várias cidades por onde eu passei, de vários lugares por onde eu passei, que a gente tem uma relação forte. E o que isso vai provocar? Qual que é o benefício que isso traz? Primeiro, porque essas pessoas me têm como uma referência em N situações, porque eu pude ajudá-las verdadeiramente. O nosso relacionamento, ele não ficou ali na superfície, ele avançou para um grau mais profundo. Então, as pessoas, elas entendem que elas podem contar comigo para determinadas situações que elas sabem que eu sou uma referência. Olha só, a marca que eu já deixo na vida dela. E eu também sei que eu posso contar com ela. Então, muitas vezes, quantas vezes, né, a gente avança na nossa carreira porque alguém lembra da gente e fala assim, caramba, eu lembrei desse profissional, e esse profissional, ele tem essa característica, e por conta dessa característica eu vou indicá-lo, ou eu vou chamar ele para trabalhar. Então, assim, ao longo de toda a minha carreira, gente, eu fui convidada para trabalhar em 100% desses lugares que eu fui passando. O que é ser convidada? É trazer relacionamentos fortes, as pessoas confiavam naquilo que eu estava fazendo. Então, olha a importância da gente trazer um relacionamento para uma força. E até hoje, quando a gente constrói relacionamentos fortes, a gente começa a colher frutos ao longo de toda a nossa vida. E esses frutos, eles vão ser frutos de pessoas que vão te direcionar, que vão te indicar, que vão lembrar de você, que vão pedir para você algo, que vão te tornar uma referência em determinado grau. E quando a gente traz essa força de relacionamento, isso só vai trazer benefício para sua carreira. Então, o que é o ponto aqui? Não adianta a gente querer construir um relacionamento para que a gente possa avançar para posições mais estratégicas, melhor remuneradas. Ai, Thaís, fui para um evento, fiz um networking, aquela coisa ali que fica no... Sabe aquela coisa que você fala com várias pessoas e no final você não realmente se conectou verdadeiramente com alguém que você pudesse agregar, que você pudesse ouvir aquela pessoa de forma adequada, que você pudesse entender como que ela pode contribuir para o teu crescimento. Então, tudo isso faz parte da gente construir relacionamentos. Quantas vezes dentro da tua empresa você não fica na superficialidade de relacionamentos porque você às vezes tem receio de não ser aceito, receio de não ser aceita em um determinado grupo. E aí às vezes a gente fala aquele oi, aquele tudo bem, mas às vezes tem pessoas ali que vão te agregar tanto, mais tanto, e você tá deixando essa oportunidade passar. Pessoas que você pode agregar tanto na vida delas e você tá deixando. Por quê? Porque você fica na superficialidade do
relacionamento. Então a minha provocação aqui é: construa relacionamentos fortes. E a gente vai falar que existem alguns elementos para você construir esses relacionamentos. Hoje aqui a gente vai tratar desses elementos. Bom, e por quê? E aí é o ponto que eu quero trazer. Por que que esses relacionamentos fortes vão te ajudar a acessar um nível mais estratégico? Porque exatamente por você começar a perceber que a sua carreira até aqui veio te trazendo, por exemplo, adequadamente sozinho. Então, às vezes você fala assim: ai, Thaís, as coisas só dependem de mim, né? Então, chega um determinado grau de carreira que você vai fazendo, as coisas dependem de você, você faz suas entregas e tá tudo bem. Só que chega um determinado grau de carreira, um determinado nível, que eu gosto de falar, que a gente precisa entender como as pessoas funcionam. Porque entendendo como as pessoas funcionam, entendendo quais são os perfis de cada uma dessas pessoas, que a gente vai precisar fazer um grau de adequação. E aqui é muito interessante, porque esse é um dos grandes desafios nossos. A gente acredita muitas vezes e a gente fica fixo numa postura de que, poxa, o que eu faço agora tá suficiente para que eu lide com relacionamentos. Só que os teus resultados vão te mostrar isso. Você consegue delegar com maestria, as pessoas confiam em você, você está sendo convidado para oportunidades, pessoas que já trabalharam com você, elas te acionam todo o tempo para te pedir alguma coisa, te orientar, te indicar para alguma outra coisa. Isso é um indicador de que você está construindo relacionamentos fortes e que essas pessoas estão te ajudando a acessar novos graus e que você também, você lembra de pessoas? Você lembra de pessoas nas quais você confiaria para indicar para uma oportunidade? Então, tudo isso demonstra como que a gente, vai construindo relacionamentos para avançar. Então, o que vai te fazer avançar vai ser agora a forma como você lida com as pessoas. E a gente traz aqui que o elemento liderança, ele é um fator principal para que você lide com pessoas. E, novamente, liderança não é sobre cargo, é sobre a postura que você tem. E é exatamente esse entendimento que vai trazer pra gente uma grande capacidade da gente ser mais estratégico, acessar esse novo grau. Por quê? Porque agora eu vou precisar influenciar um número maior de pessoas. Porque agora eu vou precisar liderar com maestria. Porque agora eu vou precisar saber motivar as pessoas. Porque agora eu vou precisar me relacionar com, de repente, pessoas com as quais eu não estava acostumada a me relacionar. Antes eu tinha um grau onde eu olhava para minha carreira e dependia as coisas só de mim. Hoje eu percebo que para eu realizar um projeto que vai ser realmente relevante, eu preciso de muito mais pessoas. E como que eu me relaciono com cada uma delas? Como que você vai conseguir fazer essas conexões de força, Porque uns você vai se relacionar de forma mais intensa, outros menos intensa. E como que você sabe esse grau? É isso que eu quero te provocar. É isso que a gente precisa olhar e ter a percepção clara. Por quê? Porque trazendo o grau adequado, você vai ter muito mais potencial de que essas pessoas acelerem o teu processo, porque elas vão te ajudar. Por exemplo, a fazer entregas mais rápido, a te trazer ideias de forma muito mais assertiva, a contribuir. E é muito interessante porque quando você não tem esses relacionamentos de uma forma forte, Quando você não tem isso, ao invés de você acessar uma posição mais estratégica e melhor remunerada a partir dos seus relacionamentos, esses relacionamentos te sabotam. São pessoas que vão levar você a ficar parado, a ficar estagnado. Por quê? Porque elas vão sabotar. Você tem um projeto e vão falar, não vou. Então, tudo isso é uma reflexão que a gente precisa fazer para que a gente entenda se avançar para posições mais estratégicas estão te fazendo construir relacionamentos fortes. E os relacionamentos fortes estão te levando para posições mais estratégicas. É uma relação muito conectada, é uma relação muito conjunta. Eu lembro de um mentorado nosso que ele falou, Thaís, eu tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas. E essa dificuldade que ele tinha de confiar, e tá trabalhando, essa dificuldade de confiar nas pessoas impedia ele que pudesse construir relacionamentos fortes. Por quê? Porque ele sempre ficava ali na superficialidade com aquele receio, com aquele pé atrás de que alguém pudesse trair ele, porque ele viveu uma situação de decepção muito forte ao longo da vida dele, lá quando ele era na adolescência. E isso marcou ele de um modo tão profundo que ele precisou ser muito reticente na forma que ele foi construindo os relacionamentos dele. E aí, à medida que ele começou a entender exatamente isso que a gente vai falar, como que os graus de relacionamento vão avançando para que você acesse, de fato, uma forma mais
adequada, uma liga maior, né, digamos assim, para que você possa trazer esse grau de relacionamento em que você possa confiar no caso dele, nossa, você começa a destravar várias outras coisas, porque é isso que vai fazer com que você avance. E o relacionamento, gente, eu falo sempre assim, ó, que Deus, ele coloca na nossa vida pessoas para que a gente possa evoluir e avançar. E os nossos relacionamentos, eles fazem total papel para nos desenvolver. Então, todas as pessoas que estão ao teu redor, você não tá no lugar que você tá de forma aleatória. Você não tá exatamente com essas pessoas de forma aleatória. De algum modo você fez essa escolha. Agora é entender o que você precisa desenvolver e aprender. No caso desse mentorado, ele precisou construir uma relação maior de confiança. E olha que interessante, ele começou a perceber que ele estava mal em alguns relacionamentos porque ele estava comprando brigas de pessoas. Olha que interessante. Então, pessoas que às vezes nem tinham uma conexão com o que ele acreditava, ele comprou essas brigas e por comprar essas brigas que nem eram com ele, as brigas, né, os conflitos, digamos assim, e ele, por comprar essas brigas, ele começou a parar de se relacionar com outras pessoas. E ele foi deixando de ser estratégico e ficou preso ali num feudo, num casulo, num determinado setor que era o setor dele. E olha que interessante, todas as vezes que a gente se isola, a gente está trazendo o nosso grau de liderança, o nosso grau de influência, o nosso grau de relacionamento para uma linha muito frágil. E essa é a percepção que eu quero trazer para vocês. Então, vamos sair dessa linha frágil e vamos trazer. E ele, depois que desenvolveu esse relacionamento mais fortalecido, começou a confiar nas pessoas, ele percebeu que ele estava, né, na verdade, sendo uma pessoa que estava sendo um para-raio para brigas e conflitos que nem eram dele, ele começou a dar espaço para as pessoas. E à medida que ele foi fazendo isso, ele foi começando a ser incluído em coisas, ele começou a ser chamado para participar de reuniões estratégicas. Olha como isso vai trazendo um benefício. Mas aí também você precisa olhar para o teu dia a dia, você precisa olhar, calma, como que estão os meus relacionamentos? Eles estão fortes? O que está me impedindo de trazer um relacionamento para um grau mais forte? O que está me impedindo de fato, liderar com maestria, me conectar melhor com outras pessoas? E isso vai te trazer uma grande visão do que você precisa fazer para ajustar alguns pontos aí que a gente vai falar aqui agora. Então, para que você possa construir, eu falo que a gente tem 3 elementos, né? É como se a gente estivesse indo para graus de profundidade. Vamos entender esses elementos. O elemento número 1, vou mudar a cor aqui. O elemento número 1 que a gente tem é entender, né, o nosso grau de relacionamento. Então, eu vou precisar entender qual que é o grau, né, que eu vou me relacionar com essa pessoa. E quando eu falo grau, é uma pessoa que eu vou conviver todos os dias, é uma pessoa que tem muita correlação com o que eu faço, com a minha área, com os resultados que eu entrego, com a importância de repente agregar valor, uma pessoa que está o dia inteiro ali com você. Se a gente precisa entender que esse nível de pessoa, ele vai ter uma necessidade de conexão mais forte. Porque você vai ter que ter uma relação maior de confiança. Você vai precisar dar mais espaço para essa pessoa. Então você vai entender e você vai construir aqui uma determinada relação de confiança. Então, quando a gente fala de construir relacionamentos fortes que vão fazer você acessar, o primeiro elemento é confiança. Você precisa estabelecer essa relação de confiança, não só de você para com o outro, mas do outro para você. E você vai precisar dar abertura, você vai precisar olhar para isso de uma forma mais assertiva. O segundo ponto, para que você tenha realmente uma força de relacionamento, é construir uma relação. Então, eu já sei o grau, agora eu vou entender uma relação de benefício mútuo. E quando a gente traz esse benefício mútuo, é onde a pessoa, ela sabe que ela pode contar com você. Então, aqui, ela sabe contar com você. Só que tem um ponto que se a gente não cuidar, os nossos relacionamentos, eles... É como se a gente estivesse fazendo... sabe quando a gente faz algo que cai rápido, né? Que não é numa rocha, não é firme. Isso acontece com os nossos relacionamentos e tem um elemento que você precisa pensar. Quando a gente está com dependência emocional naquele relacionamento. Então aqui o terceiro elemento para que esse relacionamento ele seja forte, íntegro e saudável é uma independência emocional. Então você tem liberdade nesses relacionamentos.
O que é essa liberdade, Thaís, que eu vou construir nos meus relacionamentos? É a tua capacidade de entender que o outro influencia, mas você não pode depender dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes você fica dependendo do teu líder te dar um parabéns para você entender que vocês estão numa relação forte, que ele está efetivamente confiando em você. E muitas vezes você não precisa disso. Você não precisa dessa validação dele. É o teu sabotador que está pedindo ali uma validação. Entende? É algo da tua insegurança que está pedindo uma validação para que assim você valide que essa relação é uma relação de confiança. Só que não necessariamente precisa ser dessa forma. Então vamos entender esses 3 elementos. Para que você construa uma relação forte, então a gente tem aqui, ó. Primeiro, uma relação de confiança, você dando espaço, você construindo esse espaço junto com a pessoa. Segundo ponto, a pessoa poder contar com você. Lembra que poder contar com você é ela saber que, caramba, a Thaís é uma pessoa que, quando eu preciso de uma ajuda, ela tá ali pronta para me ajudar. Não necessariamente na hora, porque aí eu venho o quê? A liberdade. Porque o relacionamento com liberdade é inclusive você poder falar não na hora que você precisa falar não. É inclusive você poder falar, olha, eu te ajudo, eu consigo contribuir com você, mas num próximo momento, amanhã. Então você vai começando a estabelecer limites quando você tem liberdade no relacionamento com outra pessoa. Então isso é muito relevante. Esses 3 elementos vão trazer para você aqui o que a gente chama de força dos relacionamentos. Então, assim, sem confiança, não adianta você querer construir um relacionamento, ele vai se desfazer. Sem a pessoa poder contar com você, ou seja, só você, como se você fosse um sanguessuga, né, daquela pessoa, também não vai funcionar. Então, essa relação, ela precisa ter um benefício mútuo. A pessoa contar com você e você contar com a pessoa. Agora, o terceiro elemento, que é o elemento que eu costumo dizer que é o mais importante de todos, é o elemento que a gente chama de liberdade nos relacionamentos. Essa liberdade que vai te trazer para um grau de relacionamento muito mais assertivo. Todas as vezes, e é muito interessante porque às vezes eu vejo pessoas, inclusive, ficando presas em empresas, presas em áreas. Às vezes a pessoa não quer sair de uma área, tem uma oportunidade numa outra área, ela não quer sair porque ela está presa ali num líder. E ela está presa emocionalmente. Ela não está presa de verdade porque ela gosta daquilo, ela está presa emocionalmente, ela não consegue se desvincular. Então, quando o nosso relacionamento está assim, ele tem uma força, mas é uma força que vai te levar para um lado negativo, que é uma força de dependência e não de liberdade. E os nossos relacionamentos têm que construir essa força de liberdade. Inclusive, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tô fazendo network, mas fulano não tá me indicando, ciclano não tá me indicando pra nada, ele tá indicando outra pessoa. É claro, porque você quer que ele estabeleça uma relação de dependência e ele é livre para fazer as escolhas dele. Quando você tem essa percepção, os seus relacionamentos eles vão ficar muito, muito mais fortes. E é isso, confiança, entender benefício mútuo e trazer liberdade, ou seja, redução de dependência emocional, que é o que vai fazer com que você avance muito para novos graus e novas posições. Porque olha que interessante, à medida que você traz um benefício, à medida que você agrega, a pessoa ela sabe que ela pode contar com você, ela sabe que não só ela pode contar com você, mas você é uma pessoa que gosta de gerar, contribuir, ela vai te indicar, ela vai chamar para você para trabalhar em outros lugares, isso vai acontecer. Esses 3 elementos, eles são muito importantes, sendo que esse daqui é o elemento chave, a liberdade. Até no grau de confiança você precisa trazer liberdade. Então, olhando para isso, é o que a gente constrói de forças de relacionamento. E é isso que vai fazer com que você acesse uma posição mais estratégica e melhor remunerada. Se você parar para olhar para os seus relacionamentos hoje, eles têm graus de confiança, você consegue confiar nas pessoas? De verdade, eu não tô falando assim, consigo. Não, você consegue realmente confiar, soltar? Thaís, eu tô confiando naquela pessoa que a gente combinou algo, eu sei que ela vai entregar? Você consegue fazer isso? Se não, você precisa trabalhar o grau de confiança. Thaís, eu tô aqui nos meus relacionamentos, mas eu só quero um relacionamento comercial. Então, eu sempre tô falando com pessoas onde eu quero um benefício para mim, onde eu quero um network, onde eu quero uma contribuição, onde eu quero me relacionar com aquela pessoa porque ela vai me levar para uma reunião estratégica. Quando você olha para esse contexto, isso também fica fraco. Esse elo também fica fraco. O ideal é que você gere um benefício mútuo. A pessoa, ela saiba que ela pode contar com você. E o terceiro elemento, com certeza, gente, liberdade. Minimize a dependência, porque você vai saber dizer muito mais não. Por quê? Porque você não
tá dependendo emocionalmente daquela pessoa. Você não depende dela para te dar um parabéns, você não depende dela para ela reconhecer um trabalho excelente que você tá fazendo. Então essa liberdade é algo que você precisa construir para que você possa avançar para posições mais estratégicas e melhor remuneradas. E aí eu sei que vem vários desafios ao longo do dia, né? Porque lembra, eu falei para vocês, Thaís, para que a gente possa construir um relacionamento que realmente vai ser relevante, a gente precisa de algo que eu falo que é tempo. Por que tempo? Por que a gente precisa? Porque confiança você não constrói do nada. E eu sei que muitas vezes você pensa, nossa, Thaís, eu não tô conseguindo nem me relacionar bem em casa, né? Com minha esposa, com meu marido, etc. Como que eu vou avançar nesse grau nos meus relacionamentos profissionais, por exemplo? Mas é isso que vai te levar para um grau maior. Quanto mais confiança as pessoas têm em você, mais você é referência. Mais as pessoas vão te buscar. Então, invista nisso. Esse tempo que você vai investir num relacionamento, num aprimoramento, num grau de confiança, é o que vai fazer com que você crie relacionamentos fortes e essa pessoa ela confie em você plenamente. E você possa confiar nela, porque olha que interessante, quando a gente avança em graus de confiança, a gente acelera em muito a nossa realização, a nossa execução, os nossos resultados, a nossa entrega de projetos. Então é isso que você precisa começar a entender. Se os teus projetos comecem a observar, estão aí, às vezes se arrastando, é porque tá faltando você estabelecer uma relação de confiança o suficiente com algumas pessoas que vão te trazer esse resultado. Então é importante que você conecte isso. Então, sim, leva tempo, mas é um investimento para você. É um tempo que você vai investir agora, mas que à medida que você aumenta o grau de confiança, você vai conseguindo ter muito mais liberdade para fazer outras coisas, para pensar estrategicamente, para sair às vezes de um grau operacional. Então, relacionamentos sim vão te trazer esse elemento, mesmo que as coisas às vezes estejam corridas, exatamente por conta da correria que a gente vive, que a gente precisa construir cada vez relacionamentos mais fortes. E olha que interessante, você não precisa ter o mesmo grau de relacionamento com todo mundo. Você vai precisar selecionar algumas pessoas, que é o que a gente fala, no nosso plano de comunicação, no plano de influência do líder, a gente traz exatamente os elementos qual que são os níveis que eu vou influenciar e vou liderar e vou gerar de movimento para cada uma das pessoas. Isso vai trazer um relacionamento muito mais fortalecedor para você. Tem tantas pessoas que às vezes têm medo de construir uma relação de confiança porque tem medo de fato de se entregar ou porque de algum modo ela foi traída na vida mesmo, tá? E quando eu falo traído, não é necessariamente dentro de um contexto só profissional. Muitas pessoas que são traídas, elas ficam com uma marca da desconfiança e que isso se reflete no dia de trabalho, ela delega com menos facilidade, ela lidera com um pé atrás, ela começa a construir relacionamento com os pares com aquele medo também de ser traído. Então, muitas vezes, quando a gente é traído na vida como um todo, né? Inclusive, imagina, você foi para uma reunião, uma pessoa falou, não, fica tranquilo que eu vou te entregar aquilo, e não entrega, e aí chega lá e você confiou naquela pessoa e ela te decepcionou. Tudo isso são elementos que, óbvio, acontecem. Só que à medida que você olha para esses elementos, olha para esses fatos e começa a trabalhar esses 3 pontos que a gente traz aqui, né? Poxa, Thaís, confiança, saber que as pessoas podem contar comigo e eu tô recebendo um benefício mútuo disso. E a gente tem liberdade, né? A gente não depende emocionalmente um do outro. É a forma como você vai conseguir começar a ampliar o teu grau de influência e construir relacionamentos mais efetivos, mesmo que você seja um pouco mais reticente. Então, não negligencie. Se você viveu, se você é muito desconfiado, se você é muito desconfiada, não negligencie isso, porque isso vai afetar você acessar posições mais estratégicas e melhor remuneradas por conta dessa tua reticência. Porque você vai ficar sempre com o pé atrás, isso vai te deixar no operacional, vai evitar com que você olhe para a estratégia, porque você não vai confiar plenamente nas pessoas que podem te ajudar a acessar esse novo grau. E é claro, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra você não é de uma hora pra outra, mas a gente vai construindo, a gente vai ganhando espaço, e à medida que a gente vai ganhando espaço, a gente vai conseguindo conectar cada um desses pontos aqui que eu tô trazendo pra vocês. E essa conexão de todos esses pontos é o que vai trazer força pro relacionamento. E é essa força que vai, inclusive, te trazer novas referências para que você viva uma realidade diferente nos seus relacionamentos daqui pra frente. E é interessante porque muitas vezes a gente acha que o ambiente é ruim. E na verdade somos nós que não estamos conseguindo lidar com pessoas com determinados perfis dentro de ambientes, ou aquelas pessoas desafiam a gente e a gente não consegue confiar nelas. E essa relação de confiança acaba desconectando a gente, inclusive, de determinados ambientes. Então, só às vezes de ajustar o teu relacionamento, a tua relação de confiança, a tua carreira avança de uma forma assim absolutamente incrível. Mas você precisa olhar para isso.
E o ponto mais desafiador que eu vejo, né, não só de pessoas, mas de vários mentorados que começam com a gente, que ainda estão um pouco contaminados, às vezes, com determinados graus de ambiente, a gente tem uma certa reticência hoje em dia por criar relacionamentos, porque a gente viu ou a gente é contaminado por pessoas que constroem relacionamentos muito superficiais. Então, às vezes, as nossas referências são referências de pessoas que constroem relacionamentos superficiais. E esses relacionamentos superficiais, quando você olha, você fala, não, mas eu não quero ser essa pessoa. E aí a gente não sabe dar o grau adequado, a gente simplesmente não se relaciona. Então, ao invés de a gente olhar para uma situação e falar, cara, não quero aquilo ali, eu quero outro modo. Às vezes, ao invés de você desenhar esse outro modo para você, você nem avança no grau de relacionamento. E vem o contexto que eu falo, né, que é uma grande ilusão, que é, nossa, Thaís, eu não sou político, eu não gosto de fazer política, né, para crescer na carreira, para avançar. Gente, o que é político, né? O que é relacionamento? Tudo isso é política, tudo isso é a forma como você vai gerar de influência, você vai ser influenciado. Nós estamos num meio social. Então as pessoas são importantes para o nosso avanço. A gente já viu aqui tanto de importância que as pessoas têm para a gente poder acessar uma posição mais estratégica e melhor remunerada. Então, negligenciar que as pessoas vão nos ajudar é um grande erro para você. Porque todas as vezes que você fizer isso, todas as vezes que você estiver olhando, é um egoísmo seu. É uma forma que você fala, não, beleza, eu vou sozinho. Não é. Nós somos seres interdependentes. Então, sim, nós vamos depender uns dos outros em algum grau para realizar algumas coisas. Mas lembra que nós temos a tal da liberdade. Nós temos que ser independentes emocionais. Mas a gente vai depender nas causas que a gente vai produzir. A gente vai depender das pessoas para nos ajudar a contribuir, a criar projetos efetivos, mas não que elas vão prender a gente emocionalmente. Então é importante que a gente construa relacionamento de forma alinhada e adequada. Fuja desse pensamento de, eu não quero ser política, eu não gosto de fazer política, porque as pessoas elas vão te ajudar e saber se relacionar com cada tipo de pessoa é o que vai fazer com que você avance, principalmente para níveis estratégicos. Se você quiser ficar ali na operação só você, trabalhando você sozinho, beleza. Mas eu sei que não é isso que você quer. Então, se não é isso que você quer, se você realmente quer afetar e gerar mais movimento, você vai precisar liderar. E eu falo que isso em todos os níveis da sua carreira. E por isso que eu quero te provocar a olhar para esses elementos que a gente trouxe, para que você vá construindo isso com as pessoas, confiança, as pessoas saberem que pode contar com você e você se permitir também, né, esse benefício mútuo. Né? Eu falo que a relação de ajuda não é só da gente ajudar ou a gente ser ajudado. Isso precisa acontecer de uma forma fluida e você ser independente emocional, ter uma liberdade para dizer sim quando você quer dizer sim, para dizer não quando você quer dizer não e para que você construa isso de forma muito respeitosa. Então vamos combinar o seguinte, Thaís, então o que eu vou fazer para começar a já dar um passo para construir relacionamentos mais fortes? A gente precisa entender que agora a gente precisa definir aquele grau de confiança. Então não é com todo mundo que você vai investir o teu tempo, tua energia para construir um bom relacionamento. Então o que você vai fazer primeiro? Vai fazer aí o seguinte, você vai investir, deixa eu mudar aqui, você vai investir em 3 pessoas. Pega aí 3 pessoas que são do seu convívio, que tem muito diretos aí relacionamentos com você. E você vai pegar dessas 3 pessoas, eu quero que seja uma no nível que a gente chama, que é o nível que é da sua equipe, outra que é no nível de pares e outra que é no nível da sua liderança, ou seja, num nível que a gente fala que é um nível talvez mais desafiador. Então aqui, na sua equipe, dos seus pares e dos seus líderes, ou da liderança da sua empresa. Seleciona essas pessoas. Começa a usar esses 3 elementos que a gente conversou com cada uma dessas pessoas. Mas você vai partir por qual elemento? Que é o primeiro, estabelecendo uma relação de confiança. Então, o que é essa relação de confiança? Como que a gente estabelece essa relação de confiança? Eu vou, inclusive, se você quiser, coloca aqui embaixo para a gente poder trazer ferramentas, elementos, para que você tenha a percepção mais clara sobre essa conexão, né? Sobre o que influencia a gente aumentar a nossa confiança nas pessoas. Mas como que você vai fazer já para dar um primeiro passo? Você vai entender o que para essas pessoas é importante.
o que é importante para essas pessoas nesse grau que você está desenvolvendo. Então, às vezes, para sua equipe, vai ter algo que é importante. Às vezes, para os seus pares, vai ter um outro algo. E para os seus líderes, outro. Começa a entender que eles podem contar com você para exatamente o que é importante para eles. Eu quero que você comece a entender. Então, quem são as pessoas? Vou estabelecer confiança, vou entender, vou estabelecer confiança com eles, fazendo com que eles percebam que eles podem contar comigo para ajudar eles a acessarem o que eles querem. E por último, estabeleça uma relação de liberdade. Então, assim, não dependa emocionalmente de nenhum desses níveis. E como que eu sei, Thaís? Poxa, se eu ficar ali dependendo de um parabéns, de uma validação, de um obrigado muitas vezes, Thaís, é bom, mas vamos fugir nesse primeiro momento, escolhe 3 pessoas, trabalha a confiança com essas 3 pessoas, faça com que elas consigam perceber a tua relação de ajuda e com certeza você vai começar a construir relacionamentos muito mais fortes. Então, se você amou esse vídeo, eu adorei falar aqui com vocês sobre esse tema. É um tema muito relevante para te fazer acessar profissões mais estratégicas e melhor remuneradas. Não é à toa que a gente está falando desses níveis, porque esses níveis de relacionamento aqui sempre vão acelerar muito o teu processo de chegar no próximo grau, no próximo nível. E agora a gente precisa dar mais um passo. E se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, comenta aqui embaixo, se teve alguma dúvida, eu vou amar a gente conversar sobre isso, sobre a importância dos nossos relacionamentos. E até o próximo vídeo. Talvez a gente traga aqui no próximo vídeo relação de confiança. O que é que você me diz? Coloca aqui se você quer isso também.